Olá, aqui é o professor Fábio Soares. Vamos então à nossa aula 7, né? Do nosso treinamento de tratamento e análise de dados no Microsoft Excel avançado. Registre novamente os meus contatos, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre o perfil do professor tem acesso aí ao currículo Lattes, está aí o meu endereço, né? Lembrando que a gente faz os treinamentos aqui presenciais ou à distância, né? Veja bem que o que a gente fala de à distância não são aulas online, simplesmente learning, ou gravado, ou seja, que você estuda sozinho. São aulas teletransmitidas, onde você tem acesso a todo o ambiente do professor, o professor a sua máquina. A única diferença é que vocês não estão juntos fisicamente. Isso seja aulas individuais, ou seja, aulas em grupo, né? Então você pode fazer o seu treinamento dentro de horas que normalmente não são convencionais, aos sábados, aos domingos ou fora do horário comercial. Você pode treinar de meia-noite às 2 da manhã, ou seja, a gente está fazendo como diferencial, criando condições que você tenha aula mesmo, que não seja um desenvolvimento sem um professor, ou seja, você não vai num ambiente, numa plataforma online, que são aulas realmente e dentro das suas possibilidades. Vamos ao nosso Excel. Nossa aula de hoje a gente vai falar sobre funções, né? Então cabe aqui mostrar para vocês a barra de função. Quando a gente está olhando aqui uma planilha do Excel, observe que ele na planilha de função, aqui na nossa inserir função, nessa barra de função de fórmulas, né? Ele vai mostrar o conteúdo real. A gente aqui na célula está visualizando um valor, mas aqui ele tem um conteúdo real. Eu sei que aqui, ó, advogado é um texto, mas eu, por exemplo, nessa minha planilha, eu tenho algumas fórmulas inseridas. Veja bem aqui, ó, isso aqui foi uma fórmula criada para projeção de um reajuste. Então, olha só, aqui eu estou vendo 4.597,63, na verdade, 0,632. E aqui eu tenho o real conteúdo. O que eu sei? Que isso aqui é uma fórmula, uma função que foi inserida, que está retornando o valor que eu estou visualizando. Mas qual é o conteúdo aqui? Uma fórmula, né? Então, eu vou dar um exemplo. Vou apagar aqui também, mostrar uma coisa. Vou pagar o conteúdo de todas as outras células. E aqui o que tem é uma fórmula. Observe que eu estou N2 vezes Q2, ou seja, está pegando o que está aqui multiplicando pelo que está aqui, né? Veja bem, aqui é N2, linha 2, ou seja, coluna N na linha 2 vezes coluna Q na linha 2. Só o fato de eu pegar, dar um Ctrl C e Ctrl V, ele copiou a fórmula e não esse valor. Ele não copiou 4.597, copiou o conteúdo da fórmula. E observe que o Excel ele já compensa. Ele já sabe quais são as colunas, mas ele compensou quando eu copiei para a linha de baixo. Ele já botou aqui, ó, agora é N3 vezes Q3. E melhor ainda, eu posso copiar isso para todas as linhas que eu já sei que ele vai compensar. Selecionei, aqui tem no botãozinho direita, aqui lá no cantinho inferior direito, quando eu passar um mouse vai aparecer um sinalzinho de mais de um duplo clique, ele vai copiar a fórmula até minha última linha, ou seja, até onde tiver dado na minha coluna da esquerda. Então eu já reproduzi o valor da fórmula para todo mundo. Bom, falando de fórmula, né, ou função, eu acho pouco provável que alguma pessoa consiga gravar a sintaxe ou como se escreve todas as funções do Excel. Então, ao invés de eu ensinar todas as funções, eu vou explicar para vocês como você fazer sem ter ideia de como se escreve uma sintaxe, que é através do nosso assistente aqui, ó, de inserir função, né? Nosso botãozinho de inserir função. Uma vez você aprendendo a utilizar ali, você vai chegar a qualquer resultado aí, ou seja, o céu é o teu limite. Bom, vamos lá então. Eu vou reproduzir, né, uma função qualquer, né? Vamos lá, como é que eu faço? Vou inserir aqui, deixa eu abrir essa coluna, vou clicar no meu botão função, lembrando que se eu quiser digitar, né, eu, por exemplo, eu conheço a sintaxe de muitas funções ou fórmulas do Excel, né? Então eu consigo chegar, vou dar um exemplo aqui, ó, igual mês, o mês, abrir aspas e eu sei passar o argumento. Trouxe aí, ó, o mês 3 dessa data, ó, mês 3. Muitas delas eu sei, mas se eu não lembrasse, o que eu faria? Apaguei sem querer ali, dei o Ctrl Z para voltar. Se eu quisesse simplesmente retornar o mês daquela data e não soubesse como fazê-lo, vou clicar aqui no botão função. Quando eu clico no botão de função, ele abre aqui um assistente, ó, ele me pergunta não, se eu quero procurar, ele me dá a possibilidade de eu procurar uma função pelo nome, então eu vou digitar aqui, ó, mês. Eu vou clicar no botão ir. Ele vai me dizer aqui tudo que tem como mês, ó, mês. Então olha só, aqui é para eu pesquisar, aqui embaixo ele dá as opções.
E conforme eu for passando o mouse, ele me dá a descrição do que faz essa determinada função. O mês retorna o mês, por exemplo, retorna o mês em um número entre 1 e 12, ou seja, 1 para janeiro e 12 para dezembro. Então, digamos que seja essa a função que eu vou utilizar. Já selecionei, vou dar o OK. Aí ele me pede os argumentos da função. Essa função, pessoal, o número de argumentos é diferente para cada função. Nessa função aqui, o que ele me pede como argumento aqui? A célula que eu quero trazer no mês. Então já selecionei, ó. Dei OK. O que ele fez? Trouxe para mim aqui, ó, o mês dessa data. Ah, agora eu quero o ano. Vou novamente inserir função. Ah, eu quero o ano. Eu tenho a opção de pesquisar por aqui, mas se eu não quiser, eu posso selecionar por categoria. Ah, eu sei que é uma função de data e hora. Ele vai me trazer todas as funções de data e hora. Eu encontrei aqui um ano, dei o OK, ele vai me pedir o argumento. Aí, ó, retorna o ano de uma data em um número inteiro, um intervalo de 1900 a 9999. Número de série. O que seria aqui esse argumento? É o número do código data-hora usado pelo Microsoft Excel. Vou botar aqui, novamente selecionar data de admissão. E ele me retornou aqui um ano dessa pessoa. Tudo bem que aqui eu peguei exatamente da linha 2 e não da linha 3. Então entendemos aí como utilizar as funções. Vou entrar lá de novo no assistente de função. Por quê? Olha aqui as categorias que existentes. Eu posso visualizar tudo. Tem a categoria de funções financeiras. Tem aqui as de data e hora. Eu tenho as matemáticas ou trigonométricas. Né? Eu tenho estatísticas. Olha, o que eu posso afirmar para vocês que se não todos, ou seja, melhor, é bem possível que qualquer coisa que você precise de reproduzir ou criar de informação, exista uma função para você utilizar aí dentro do Excel. Né? Então você consegue, com base nos dados que você tem na planilha, você consegue produzir outros dados utilizando o recurso aí de função. Né? E aproveitando que a gente falou de função, ou seja, a gente pode usar o assistente. Não, a gente lembra, lá nas primeiras aulas eu falei sobre os operadores de matemática. Exemplo, se eu quero pegar o valor do salário do cara aqui e multiplicar por 2, eu posso simplesmente, quando eu digito o sinal de igual em uma célula, o Excel já sabe que eu quero reproduzir uma fórmula. Cliquei igual, cliquei sobre o salário, já passei um argumento. Vou usar lá o asterisco para multiplicar vezes 2. Ou seja, peguei o salário e multipliquei por 2. Só o fato, mas eu quero trazer exatamente o valor da célula. Botei igual, fui com o mouse, cliquei, ó, trouxe o valor do salário daquele funcionário. Cliquei o igual, eu estou abrindo aí a função. Né? Observe que nessas últimas que eu criei, ó, aqui está trazendo esse valor, mas olha lá o conteúdo real da célula. É uma fórmula. Perfeito? E vamos falar então do nosso do famoso PROC-V. Vamos entender para que serve, né? O nosso PROC-V. O PROC-V, na verdade, é o que? É que no momento que eu tenho um determinado dado, exemplo aqui, eu tenho aqui uma coluna chamada código tipo, que está ND, mas eu não sei o que é. Então eu precisaria de uma referência. O que quer dizer N? O que quer dizer D? Aqui na opção de filtro para saber o que tem aqui. Ó. E tem a opção D, N, T e Z. Só que muitas pessoas não vão entender o que é T, o que é D, o que quer dizer D, o que quer dizer T, o que quer dizer Z. Eu tenho uma área dessa planilha aqui, onde eu tenho essa referência, ó, N, funcionários normais, D, diretores, Z, aprendiz e T, estagiário. Mas eu preciso mudar isso aqui. Né? Então, olha só, eu tenho aqui até já criado uma coluna tipo que eu quero trazer exatamente a descrição. Não vou fazer, vou eu fazer na escrita, que eu já conheço a sintaxe aí do PROC-V. Né? Então, vou criar aqui ó, um PROC-V, né? Calma que não fique apreensivo que eu vou mostrar, fazer o PROC-V lá pelo assistente de função. Peguei aqui, eu quero o seguinte, ó, quando eu pegar esse N e ir lá nessa tabela, ó, é isso que o PROC-V faz. Ó. O PROC-V, vou voltar aqui, ó, igual PROC-V. O primeiro argumento é o que eu quero procurar, ponto e vírgula, a gente vai aprender, volta aí, ó, vir aqui e pesquisar, ou seja, eu pegar aquele valor, quando eu encontrar aqui nessa coluna, trazer o que está aqui logo à direita. Então, ó. Aí beleza, eu tenho nessa minha matriz aqui, né, de referência, duas colunas. Eu quero que quando ele encontre que eu traga a primeira coluna, não faz sentido, que vai ser o mesmo valor que tem lá. Eu quero a segunda coluna. E bota aqui um zero. Para que é esse zero? Porque se ele não encontrar aqui, ele não vai trazer o próximo valor, né? A gente é importante usar sempre esse zero aí
Então vamos lá ver o que aconteceu. Olha lá, ele trouxe o que é normal. Bom, vou copiar essa fórmula para todas as outras linhas. Olha o que ele vai fazer, olha lá. Quando for D, ele já sabe lá que é um diretor. Simples, né? Mas vamos entender agora como é que a gente faz esse PROC-V usando o assistente de função. Né? O bom do assistente de função é que ele vem detalhando tudo, né? A sequência, os argumentos necessários. Vamos lá então. Ó. Função, né? Eu sei que o PROC-V é uma função lógica. Vou procurar, ou desculpa, né? Vamos até fazer melhor aqui. Vamos procurar aqui em cima o PROC-V. Ó. PROC-V. Tá aqui, ó. Vou dar um duplo clique nele. O valor procurado é o N, né? Vou voltar. Assistente de função, PROC-V. Aí os argumentos aqui: valor procurado, matriz, tabela, número índice e procurar em intervalo. E aqui, ó, conforme eu vou clicando, lá embaixo no assistente vai me dando uma breve descrição de o que quer dizer. Valor procurado. Não, aqui é a descrição da função. Procura o valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna o valor na mesma linha de uma coluna especificada. Como padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente. O que ele está dizendo? Onde eu procuro, né, tem que estar em ordem crescente, né? Bom, vá lá. Aí agora falando sobre esse argumento, o valor procurado é o valor a ser localizado da primeira coluna de uma tabela, podendo ser um valor, uma referência ou cadeia de texto. Quem é esse cara aqui? É esse aqui que eu vou procurar, o código tipo. Beleza, então já terminei o primeiro argumento. Matriz tabela. É uma tabela de texto, números ou valores lógicos cujos dados são recuperados. A matriz tabela pode ser uma referência, um intervalo ou um nome de intervalo. Quem é essa tabela? Essa daqui. É importante, eu tenho que aqui, ó, selecionar ela e pressionar F4. Observe que ele vai colocar um dólarzinho, né, um cifrão, à esquerda da coluna e da linha, ó, F4. Para quê? Não, a gente lembra que quando a gente copia a fórmula de uma linha para outra, ele dá uma compensada na linha. E só que aqui, não importa a linha que eu tiver, essa tabela de referência vai ser a mesma. Então eu tenho que dar um F4 para fixar. Número índice, que seria o número da coluna em matriz tabela, a partir do qual o valor correspondente deve ser retornado. Ou seja, a primeira coluna de valores na tabela é a coluna 1. Então, não vou trazer a 1, eu vou trazer a 2. E aqui, vamos resumir a dizer que você tem que botar 0. Tá? Por quê? Vou dar um exemplo. Se eu tiver lá um funcionário com a matrícula A, B, D e E, e eu for procurar o C, ele vai ver que não tem. Se aqui não tiver 0, o que ele vai fazer? Vai trazer logo o valor imediatamente depois, né? Então eu falei que eu tenho A, B e D e não tenho o C. Ele não vai achar o C, vai trazer o valor de D. Isso não é legal. Então fixo aqui o 0 e pronto, a gente está aí com o nosso PROC-V prontinho, igual estava a outra. Vamos copiar para as outras linhas. Observe que aqui, ó, ele sempre manteve esse, ó, $V, $2, $W, $5 e funcionou no nosso PROC-V. Tá? Outra coisa muito... Então, assim, na verdade, eu não ensinei todas as funções, ensinei como utilizar qualquer função através daqui, ó, do nosso botão inserir função. Uma outra coisa que é muito utilizada em fórmulas também são estruturas de condição lógicas. O que é isso? Olha aqui, eu criei uma aqui, ó, CFC, aí aqui a condição, aqui a condição, o valor que tem que retornar se a condição aqui for verdadeira e aqui se não for. Então eu vou dar um exemplo. Eu quero que pague olha tudo que tem aquele C, então senão é uma estrutura lógica, né, de condição. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu criei o seguinte: para trazer um prêmio de R$10 quando for do sexo masculino e trazer R$20 quando for do sexo feminino. Olha aqui. Aqui com certeza dá sexo feminino. Vamos ver? Tá aqui, ó, sexo feminino. Agora vamos nós aqui fazer a nossa estrutura de condição. Vou apagar e vou reproduzir através do assistente de função. Inserir. Eu sei que é lógica e vou aqui, ó, o C. O que essa função faz? Verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e retorna um outro valor se for falso. Selecionei. Vamos lá os argumentos. Teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. Bem sugestivo, certo? Teste lógico é qualquer valor ou expressão que pode ser avaliada como verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Eu vou lá aplicar. Eu quero validar o que? O sexo. Então aqui, ó, C F2 igual entre aspas, porque é um texto. Se fosse um número,
Tipo assim, igual a 1, igual a 2, beleza, mas daqui eu tô falando de um texto. Por que, que eu tenho que botar entre aspas? Porque pro Excel M é uma coluna, se eu não botar entre aspas duplas, né? Aspas duplas normalmente é a primeira tecla à esquerda do número 1 do nosso teclado alfa, não é no nosso teclado numérico. Então aqui, se for igual a M, que é de masculino, qual vai ser o valor? Valor se verdadeiro é um valor retornado se o teste lógico for verdadeiro. Quando não é especificado, é retornado verdadeiro. Você pode alinhar até 7 funções C, ou seja, quem está dizendo que eu posso ter função dentro de função C, né? Criar várias estruturas lógicas aí. E se for falso, é o valor retornado se o teste lógico for falso. Quando não é especificado, é retornado falso. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Eu quero que, se for falso, 20. Se não é masculino, só pode ser feminino. Botei aqui a minha função e vou copiar. Estamos aí com uma fórmula aqui com a estrutura de condição. Olha lá, igual estava inicialmente. Se F2, que é a coluna onde tem um sexo, for igual a M, vou trazer 10. Se não for, vou trazer 20. Bom, reproduza esse conteúdo, né? Em casa, né? Tente reproduzir, não adianta você assistir somente a aula, você precisa de exercitar para desenvolver. Bons estudos aí, vejo você aí na nossa próxima aula.